E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, Cila na Educação. Sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula no nosso canal. Então, vamos para a videoaula de hoje. Na nossa videoaula de hoje, teremos Ciências sexto ano, ok? Nós continuaremos no capítulo Dia e Noite, Regularidades Celestes, nossa parte 2, habilidade do sexto ano 14. Hoje os assuntos abordados: o período diurno tem sempre a mesma duração? Nossa pergunta de hoje: as variações dos períodos diurno e noturno ao longo do ano e as estações do ano. Esse conteúdo você encontra no capítulo 12, nas páginas 219 a 222. Então vamos lá para o conteúdo dessas páginas, ok? Então, tópico 5, o período diurno tem sempre a mesma duração, né? Então, vamos acompanhar aqui o nosso conteúdo, né? Você já percebeu que no verão o sol aparece mais cedo e se põe mais tarde, e no inverno acontece o contrário, ou seja, clareia mais tarde e escurece mais cedo, ok? Então, se a gente observar aqui o mapa, ok? Nós temos aqui a linha do Equador, certo? A linha do Equador, que divide, né, teoricamente, né, virtualmente, o nosso planeta em dois hemisférios, norte e sul, ok? Então, o nosso país é tão grande que moramos em diferentes regiões, vivenciam, né, os moradores de diferentes regiões vivenciam às vezes diferentes manifestações de um mesmo acontecimento natural, como por exemplo os horários do nascente e do poente diários do Sol. Então, como nosso país é muito extenso, né, moradores de diferentes locais vão ter esses eventos, vão presenciar esses eventos de forma diferente. De fato, quanto maior a latitude do local em que uma pessoa mora, mais ela consegue perceber que os períodos diurno e noturno não têm durações iguais ao longo do ano. Ou seja, lembrando aí o que é a nossa latitude, né? É a distância tanto para o norte, para cima, como para o sul, para baixo, da linha do Equador. Então, a linha do Equador é nossa latitude zero, certo? Então, ela é norte ou sul. Então, nós temos parte do nosso país que fica em latitude norte e a grande maioria em latitude sul. Então, quanto mais para o sul eu vou indo, mais essas diferenças entre o período de luz do dia e da noite vão ser os horários, né? O tempo de duração de cada um passa a ser diferente. Ou seja, são 24 horas, é 12, 12, mas aí começa a ficar até 11, 13, 10, 14 e assim sucessivamente, né? O dia durando mais do que a noite ou vice-versa, certo? Isso aí de acordo com a distância da linha do Equador, ou seja, pela sua latitude. Então esse aí é o tópico 5. No 6, a variação dos períodos diurno e noturno ao longo do ano. Então vamos ver aqui o que conseguimos de informação sobre o decorrer do ano, né, nos 12 meses, como é a duração do período de dia e o período da noite. Nas localidades não muito próximas à linha do Equador, a duração dos períodos diurno e noturno varia no decorrer do ano. Há um dia em que o período diurno é mais longo do ano e o período noturno é o mais curto, ou seja, a duração do dia é muito maior do que o vivenciado ao longo do ano. Então tem um dia no ano em que o diurno é maior do que, é o mais longo de todos, e o noturno é o mais curto de todos. No hemisfério sul, essa data ocorre em dezembro e é conhecida como solstício de verão. Então vamos guardando esses nomes, certo? Solstício de verão. Há também um dia do ano em que acontece ao contrário. O período diurno é o mais curto e o período noturno é o mais longo.
no hemisfério sul, onde a maior parte do Brasil se localiza. Essa data ocorre em junho, aí nós estamos no mês, né? E se chama solstício de inverno. Então, o solstício de verão, que ocorre geralmente no hemisfério sul em dezembro, certo? É o dia em que o período diurno é mais longo do ano e o noturno é o mais curto. Já em junho ocorre no hemisfério sul, ocorre o solstício de inverno, acontece o contrário. O período diurno é o mais curto do ano e o período noturno é o mais longo, ok? No ano há um dia em março e um dia em setembro, em que o período diurno e o noturno têm a mesma duração. São as datas do hemisfério sul do equinócio de outono e o equinócio de primavera, respectivamente. Ou seja, ok? Em março acontece o equinócio de outono e em setembro o equinócio de primavera. Então, solstício é aquele em que o período, um dos períodos diurno e noturno é mais longo e o outro é mais curto do ano. Já o equinócio é aquele em que o período diurno e noturno tem a mesma duração. Equinócio tem a mesma duração. Solstício, um é maior do que o outro, é maior possível no ano, certo? Ok? Então nós temos aí pelos meses dezembro e junho acontece os solstícios, março e setembro acontece os equinócios. Isso é o conteúdo da 219. Vamos adiante. Aqui você tem um calendário na 220 apresentando mais ou menos um pouco mais sobre isso, certo? Então fica aí a dica para você dar uma lida e conferir aí um pouquinho mais essas informações, ok? E aí a gente vai para 221, as estações do ano. As estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. O que são as chamadas estações do ano, né? São os períodos de aproximadamente 3 meses cada entre um solstício e um equinócio. A tabela a seguir mostra como é a divisão em estações nos dois hemisférios, ou seja, norte e sul. Como é as estações do ano no hemisfério norte e no hemisfério sul. Lembrando que o nosso planeta, ele não é uma esfera completamente na vertical, ok? Como assim? Ele não está totalmente pronto, assim feito perfeitamente na orientação vertical. Nosso planeta tem uma leve inclinação, ok? Isso nos acarreta o quê? Se ele fosse perfeitamente inclinado na vertical, nós teríamos os mesmos acontecimentos no hemisfério sul e no hemisfério norte. Mas como o nosso planeta é ligeiramente inclinado, o eixo do nosso planeta não é perfeitamente na vertical, mas sim o eixo na inclinada, nós temos acontecimentos diferentes no hemisfério norte e sul, ok? Então aqui por essa tabela você pode acompanhar. Por exemplo, em dezembro acontece o solstício de dezembro, certo? Enquanto no hemisfério sul é início do verão, no hemisfério norte é o início do inverno. Somos opostos, ok? E aí vem o equinócio de março, geralmente 20 ou 21 de março. Então, enquanto aqui no hemisfério sul é o início do outono, no hemisfério norte é o início da primavera. Então, a estação do ano que ocorre no hemisfério sul não é a mesma a estação do ano no hemisfério norte. Isso por quê? Porque a Terra não está perfeitamente na vertical. O eixo de rotação da Terra é inclinado. Isso nos dá estações do ano diferentes nos dois hemisférios. Em junho, agora,
certo? Por volta 21 a 23, varia um pouco. Enquanto aqui no hemisfério sul é o início do inverno, no hemisfério norte é o início do verão. E o equinócio de setembro, 22 ou 23 de setembro, é o início da primavera aqui no hemisfério sul e o início do outono no hemisfério norte, ok? Então fica essa variação, ok? Então você pode acompanhar aí por essa tabela. Então segue sempre. Se você observar a tabela, perceberá que quando é inverno no hemisfério sul, é verão no norte e vice-versa e assim por diante, certo? Mas ele segue sempre o mesmo ciclo: primavera, verão, outono, inverno. E aí começa o ciclo novamente, ok? A distinção de clima nas 4 estações não existe com clareza em todo o nosso país, certo? Não dá para perceber toda essa diferenciação de clima das 4 estações aqui no nosso país, certo? Vamos ver aí o porquê. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais próximo da linha do Equador quer dizer latitude baixa. 5 graus sul, está bem pertinho do zero. 10 graus sul, também está perto do zero, mas quando eu digo 50, 90, aí já está mais distante, certo? Quanto mais próximo da linha do Equador, menores são as diferenças climáticas entre verão e inverno. Por outro lado, quanto mais nos aproximamos do sul do país, distanciando-nos, portanto, da linha do Equador, quanto mais distante da linha do Equador, maior a latitude. Mais nítida passa a ser a diferença climática entre as estações, principalmente as diferenças de temperatura entre um verão mais quente e um inverno mais frio, certo? Quanto mais perto, você sente pouco essa diferença, mas quanto mais para o sul você vai, mais essa diferença vai aumentando. O verão mais quente e o inverno mais frio, ok? E na nossa última página, 222, temos aqui: em várias regiões do país existe uma clara distinção ao longo do ano entre uma época que é bem chuvosa e outra que é mais seca, ok? Então nós temos aí a caracterização aí da primavera, do mesmo local, certo? Então, no mesmo local, a caracterização da primavera, aqui do verão, como é no outono e aqui no inverno, ok? Então, esse foi o nosso conteúdo, ok? Da nossa parte 2, dia e noite, regularidade celeste. Vamos então para a atividade bem simples. Na primeira questão, o que ocorre no chamado solstício de verão, em que mês ele ocorre? Certo? O que acontece, qual é a característica do chamado solstício de verão? E também dizer em que mês ele acontece. Na 2, a mesma coisa, só que é o solstício de inverno, que ocorre no chamado solstício de inverno, qual é a característica do solstício de inverno e em que mês ele ocorre. Como são parecidos, têm uma mesma característica, o que ocorre nos chamados equinócio de outono e equinócio de primavera, porque tem a característica parecida. Em que meses eles ocorrem, ou seja, o que acontece no equinócio de outono e equinócio de primavera? Acontece isso, pronto. Em que meses eles ocorrem? O equinócio de outono ocorre no mês tal e o equinócio de primavera ocorre no mês tal. Então, é bastante coisa para você explicar na terceira. 4. De acordo com o que foi apresentado no conteúdo do livro, certo? De acordo com o que está lá no livro, o que são as chamadas estações do ano? 5. No mês de junho, temos o chamado solstício de junho. Esse período marca o início de qual estação do ano no hemisfério sul? Qual das 4 estações se inicia no solstício de junho? Então você vai responder: no hemisfério sul
se inicia a estação do ano tal. E nós temos uma segunda pergunta: e no hemisfério norte? No hemisfério sul é o início da estação tal, e no hemisfério norte é o início da estação tal. Então são duas informações para você colocar na quinta. 6. A distinção de clima nas 4 estações não existe com clareza em todo o nosso país. Foi a informação que nós tivemos no conteúdo. Descreva essa distinção quanto mais próxima à linha do Equador. E quanto mais distante? Então você vai relatar aqui como é essa distinção, certo, entre as estações do ano, quando se está mais próximo da linha do Equador e quando se está mais distante. Então você tem que falar nos dois para a questão estar inteira, completa. Tem que falar, quanto mais próximo da linha do Equador nós temos essas características, e quanto mais distante nós temos essas características, ok? Então essa aí foi a nossa atividade de hoje, ok? Então, se você gostou do nosso conteúdo, deixa aí o seu joinha, esse é o nosso canal, ok? Se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho das notificações para ficar sempre antenado com nossas videoaulas e lives. Nós temos também um outro instrumento de acompanhamento, que é o nosso site Educação na Web, onde você fica sempre informado aí das atividades, entregas, notas, trabalhos e tudo mais, ok? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.